Hoje vou falar contigo sobre 4 pontos que efetivamente são focos de angústia, são focos de problemas emocionais que por sua vez se transmitem, se transformam, se transmutam no nosso corpo físico, ou seja, são realmente coisas que nos acontecem na vida, são emoções que nós sentimos, que efetivamente nos transformam e nos levam a produzir em nós, a ancorar em nós realmente problemas físicos. E elas são 4 responsáveis por processos de doença física. Começamos pela mágoa. Quem é que não tem mágoa? Todos nós, na verdade, temos mágoa, né? Todos nós sentimos mágoa em algum ponto. Quando é que acontece esta mágoa? Quando nós colocamos expectativas no outro, não é? Quando nós consideramos que ele deve ter um determinado perfil comportamental, uma determinada atitude e, na verdade, a pessoa não tem essa mesma atitude. Então, a pessoa acaba por ter uma atitude diferente daquela que nós perspectivamos, daquela que nós imaginamos, daquela que nós gostaríamos. E o que nós fazemos é ficar magoados, ou seja, o outro não reagiu de acordo com aquilo que nós expectávamos, com aquilo que nós esperávamos. E então nós ficamos quase que como se fosse uma ofensa à nossa pessoa. Muitas vezes nós nem sequer explicamos ao outro quais são as nossas intenções. Muitas vezes nós nem sequer partilhamos com o outro qual é verdadeiramente a nossa expectativa. O que é que nós esperamos que aquela pessoa faça naquela situação concreta, com aqueles dados concretos. Nós limitamos-nos a ficar magoados. E se por vezes nós resolvemos rapidamente esta mágoa, ou porque discutimos, ou porque atiramos em cara às pessoas, outras vezes existem em que nós não fazemos isso. Nós ficamos só com aquela mágoa. Aquela pessoa traiu-me, por exemplo, e eu fico com aquela mágoa em mim. Aquela pessoa abandonou-me sob o meu ponto de vista e eu fico com aquela mágoa em mim. E então esta mágoa, esta negatividade que fica em mim, porque é um sentimento negativo, ela vai corroer, ela vai no fundo vibrar, vai emitir no fundo frequências negativas à minha volta. E se eu tenho um campo energético, então o que eu vou estar a vibrar para o mundo é à procura de coisas negativas. O que vai trazer para mim, diretamente, coisas negativas. Então, é importante, quando alguém não corresponde àquilo que nós idealizamos, quando alguém não tem uma atitude que nós expectávamos, que nós esperávamos que ela tivesse, é importante falar, é importante comunicar, é importante dizer isto mesmo à outra pessoa. Explicar-lhe, olha, esta ação que tu tiveste, teve este impacto em mim, é assim que eu me sinto, sem dedos apontados, sem culpas, sem nada do género. É falar, é dizer livremente aquilo que nós pensamos e que realmente, como é que aquele comportamento ressoou em nós, como é que ele nos fez sentir. E também parar para perceber um bocadinho. Aquela pessoa sabia aquilo que eu queria? Eu fui clara e objetivo com esta pessoa sabia o que esperava de mim, esta pessoa tinha ideia do que é que eu esperava que acontecesse naquela altura? Se calhar não. E portanto, da próxima vez, eu própria, terei que comunicar melhor, terei que dizer o que é que eu esperava daquela pessoa. Certo? Para que isto não fique em mim, para que eu não emane a negatividade. Outro agente responsável, bastante responsável, não é? Por processos inflamatórios, processos de doença, é realmente a crítica, não é? Nós, quando estamos a apontar o dedo ao outro, esquecemos-nos que temos vários dedos apontados para nós. E outro ponto também específico da crítica é sempre que nós estamos a criticar o outro, na verdade, nós fazemos 2 coisas muito interessantes. O primeiro ponto é desresponsabilizamos-nos por completo. Se eu estou a apontar uma crítica ao outro, certo? Significa que eu não tenho nada a ver com isto, certo? O problema é do outro, não é meu. Então, se eu não sou responsável, significa que eu também não sou agente de mudança. Significa que eu sou um pobre coitado, eu sou uma vítima da situação porque eu não posso fazer nada para mudar. E a crítica traz-nos também esta falsa sensação de segurança, porque acontece também outra coisa quando eu critico. Eu só posso criticar, por norma, o que eu critico é a atitude exatamente que eu estou a ter. Quando eu apresento uma crítica ao outro, é porque a algum ponto aquilo é um ponto cego meu.
E é assim que surgem as críticas. Sempre que eu aponto um ponto ao outro, significa que aquele ponto eu também estou sujeito à melhoria em qualquer momento, não é? E não é incomum nós ouvirmos alguém criticar uma coisa que essa própria pessoa faz. Portanto, não é nada incomum a pessoa estar a criticar com base naquilo que ela própria faz. E ainda hoje aconteceu eu estar a falar com uma pessoa e essa pessoa estar a criticar uma ação minha para defender a mesmíssima ação que ela teve. É curioso, não é? É isto que nós fazemos quando trabalhamos aqui na crítica, quando nós vibramos na crítica. Então, o que é que acontece? A crítica, ela está cheia de rancor, ela está cheia de incredibilidade. Como assim? A pessoa não faz, a pessoa não... Portanto, a pessoa deixa de ser crédula aos nossos olhos. E esta raiva também não é positiva. A raiva somatiza muitas vezes o nosso corpo e provoca-nos doenças. Traz-nos depressão, ajuda a sentirmos deprimidos, ajuda a sentirmos-nos zangados. O que é que nós fazemos quando estamos zangados? O que é que acontece à nossa postura? Ela baixa, ela encolhe-se, ela fica descaída, os pensamentos são negativos. Portanto, também não nos ajuda a manter uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde física boa. É realmente um ponto também de melhoria. Outro agente também responsável de doença, que não podemos deixar de fora, é a culpa. Bem, a culpa, caneco, a culpa é tramada, não é? Quando nós sentimos culpa, é como se nós falhássemos com o outro. Como se eu não tivesse sido suficientemente bom para ver o lado do outro, como se eu não tivesse sido suficientemente capaz para ajudar o outro, como se eu não tivesse sido suficientemente competente para ajudar o outro. Portanto, de alguma forma, há uma incapacidade em mim. Há um ponto em que eu julgo que não sou suficiente para resolver e então eu sinto-me culpada. De alguma forma eu ponderei a mim que eu poderia ter utilizado outros recursos, que eu poderia ter utilizado outras competências que eu não utilizei. E em vez de eu pura e simplesmente dizer isto, em vez de eu verbalizar isto para o outro, de, olha, eu errei, eu não vi esse ponto, eu não considerei esse dado, eu não raciocinei que isto podia ganhar esta proporção, não me apercebi que poderia ter aquele resultado, não, eu fico com esta culpa, com esta dor. E então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a partir dali, eu até posso nunca mais, até posso quebrar a minha relação com aquela pessoa com quem efetivamente eu sinto culpa. Agora, eu vou perpetuar comportamentos opostos em todos os outros relacionamentos que eu tenho. Então imagina, se eu sinto culpa por ter tratado mal alguém, por exemplo, significa que eu, noutras situações, vou-me tratar mal a mim para colmatar aquela culpa que eu sinto. E como tu podes calcular, esta culpa, não é? É um peso. Inclusivamente, as pessoas se sentem culpadas, elas têm os ombros assim, descaídos, para baixo. Elas não têm o peito para fora. Não, elas estão assim. Porquê? Porque efetivamente sentir culpa pesa nos nossos ombros. É um peso que nós carregamos. Então, é essencial que cada vez que tu te sentes culpada por alguma coisa, que tu resolvas essa culpa. Há efetivamente coisas que nós fazemos que magoam os outros, claro. E sabes mais? Vais continuar a fazer isso? Agora, a intenção era essa? Não. Então, se não é, explica isso à outra pessoa. Explica isto. Lida com isso. Resolve isso dentro de ti, não guardes para ti esta culpa, porque isso vai somatizar no teu corpo e, claro, em termos metafísicos, vais adoecer também. E por último, temos o medo. Medo, seja ele qual for. Medo de nos darmos mais aos outros, medo de recebermos, medo de demonstrar as nossas fragilidades, medo de assumir as nossas fragilidades, medo de assumir os nossos medos. Medo de amar, medo de não amar, medo de ficar na pobreza, não é? Medo do sucesso, medos, todos os medos. O que é que nós fazemos quando temos medo? Freeze, não é? Congelamos, ficamos parados. Nós impedimos o nosso movimento. Cada vez que nós temos um medo, nós preferimos jogar pelo seguro, certo? Então nós evitamos arriscar, nós evitamos dar determinados passos na nossa vida, que nós não fazemos ideia onde é que eles nos levariam, onde é que eles nos poderiam levar, por medo. Então este medo traz uma paralisia.
E quando nós ficamos parados, nós não estamos a crescer. Nesta vida, tu só tens um ponto. É estares a evoluir. Porque quando tu estás parado, tu não estás a crescer, tu estás a morrer. Tal e qual como tudo na natureza. Uma árvore, quando para o seu crescimento, ela começa a sua morte. Uma flor, quando para o seu crescimento, ela começa a sua morte. Tudo no mundo, quando para o crescimento, começa a morte. Então, se tu não queres estar a este ponto, se tu não queres iniciar a tua morte, se tu não queres começar por somatizar determinadas coisas em ti, é importante que tu te libertes destes 4 agentes. Tens medo? Ótimo. É sinal que estás responsável por aquilo que estás a fazer. É sinal que o que estás a fazer está-te a tirar, está a alargar a tua zona de conforto, estás a fazer algo que ainda não costumas fazer. É talvez sinal que no passado, lá atrás, as coisas não correram como tu expectavas. Porquê? Porque tu colocaste expectativas. Então ficaste magoada, eventualmente com culpa, e tu agora tens medo. Agora, experimentar é aquilo que nos traz hipótese. Experimentar, avançar, testar, é aquilo que realmente pode alavancar a nossa vida. A única coisa que nos permite avançar é efetivamente darmos este passo. E portanto este é o convite que eu te deixo. Dá os passos que forem necessários para te livrares destes agentes que promovem processos de doença. Promovem processos metafísicos, está bem? Doenças emocionais, doenças físicas, doenças mentais. É essencial que tu te livres deles. Sim? Portanto, deixa aqui nos comentários se tu por acaso sofres da ação direta de algum destes agentes e, mais claro, subscreve o canal para que tu possas ser informado em primeira mão de todas as novidades que eu aqui trago. Sim? Bora lá!